Vamos lá, gente, aula 52. Hoje a gente vai falar, na realidade a gente vai começar hoje uma sequência aí de 3 aulas sobre um assunto importante, tá? As crises do século XIV. Então você vai ter a Idade Média, que vai começar lá com o fim do Império Romano, no início de uma dificuldade, divisão das terras, surgimento dos feudos, e vai trabalhar só de agricultura, como já era antes, mas na Idade Média, embora a Idade Média seja chamada de Idade das Trevas, muita gente trate a Idade Média com preconceito, como um período onde tudo foi ruim, porque na Idade Média você teve mudanças sociais enormes perante o Império Romano. O Império Grego, o Império Romano, o egípcio, que trabalhavam com a ostentação, a arte, a beleza, a limpeza. De repente, na Idade Média, você não vai ter nada disso. A população vai voltar para o campo, as cidades vão ser abandonadas, as pessoas vão abandonar hábitos de higiene, falamos disso em aulas anteriores. Você vai ter, em alguns pontos, um regresso, realmente uma mudança. As artes vão ser praticamente abandonadas. Vai ser um período de trabalho na terra, de suor, de guerra. Não é um período grandioso pela beleza, pelas artes, por nada disso. Então, muita gente tem a ideia errada que essa diferença faz com que a Idade Média seja menos importante, ou seja, um período que não houve brilho, por isso que se chama Idade das Trevas, um período de escuridão, onde as pessoas só trabalhavam, sujas e por aí vai. Isso é preconceito. A Idade Média, obviamente, ela não teve a grandiosidade da ostentação dos grandes impérios, mas você teve avanços importantíssimos. Tá? Na Idade Média, principalmente na parte agrícola, na produção de alimentos, houve avanços que são incontestáveis. Criaram-se ferramentas, se criou novos utensílios para se utilizar na agricultura e na pecuária. O homem passou a entender como lidar melhor com o solo para a produção. O surgimento das primeiras universidades, de um pessoal estudando, principalmente da burguesia, trouxe uma ilustração, trouxe um conhecimento que antes as pessoas não tinham. Então o homem vai fazer rodízio de solo, vai aprender a lidar melhor com os animais, vai utilizar melhor a força de trabalho. Óbvio que isso é sustentado pela exploração dos servos, é o dinheiro dos servos que vai bancar tudo isso, o trabalho, o suor, o sangue dos servos. Então a Idade Média ela teve problemas, mas ela também teve avanços inúmeros. Nos séculos da segunda metade da Idade Média, principalmente após o início das cruzadas, você vai ter um crescimento da Europa medieval. A produção melhora, são tempos de mais paz na Europa, porque os guerreiros vão todos lá lutar em Jerusalém. Então na Europa reina um clima de um pouco mais de paz. As invasões vikings são controladas, os muçulmanos começam a ser expulsos, novas tecnologias agrícolas na área de pecuária, de produção de trabalhos manuais vão surgir. Surge uma nova classe social, a burguesia, que vai clamar por educação, que vai clamar por algumas coisas que vão acontecer. São tempos que de repente a Idade Média, aquela coisa obscura da Idade Média, começa a ganhar contornos de luz. E aí o que vai acontecer? Você vai passar por 3 acontecimentos que vão levar a Idade Média ao fim. Ao invés desse crescimento continuar, o que vai acabar é uma transformação da Idade Média. Que acontecimentos são esses? Na realidade são 4 itens, tá? Um é o papel da burguesia, mas esse a gente vai falar em outro momento. Mas você vai ter 3 acontecimentos ali da Idade Média mesmo, tá? O primeiro deles é a peste, tá? Falaremos disso na aula de hoje com mais calma. Nesse tempo de Covid é importantíssimo ouvir essa aula para você ver como não é só agora que isso aconteceu, como isso já aconteceu várias vezes, essas pandemias. O segundo é a Guerra dos 100 Anos.
uma guerra de 100 anos, mais de 100 anos, entre França e Inglaterra, que eram os dois maiores reinos daquele período. E você vai ter revoltas camponesas. Vou procurar, vou explicar esses 3 itens em separados, para vocês terem uma compreensão melhor, mas só para dar uma introdução. A peste, a transformação que ela vai causar é física, tá? Ela vai atingir em todas as áreas, porque a peste é uma doença, falaremos com mais detalhes agora, que vai matar um mundaréu de gente na Europa durante a Idade Média. Tá? Então, no período relativamente curto, a população da Europa vai ser reduzida pela metade. Tá? Significaria dizer que hoje, a gente está vendo aí o Covid e tudo, o Covid hoje, no Brasil, ele passou da marca ridícula, porque é muita morte no mundo hoje com ciência, com tecnologia, com vacina. Nós temos mais de 500 mil mortos no Brasil. Tá? Se você pegar que a população brasileira é de 200 milhões de pessoas, vamos arredondar, 200 milhões de pessoas, 1% são 2 milhões, então você tem aí mais ou menos 0,25% da população brasileira morreu com a pandemia do Covid. Tá? Então, de 200 milhões de brasileiros, morreram 500 mil, vidas que, a maior parte delas, mortes que podiam ser evitadas e tudo mais, porque hoje estamos em 2021, temos tudo para lutar contra uma pandemia. Não lutamos por incompetência de quem devia ter feito algo e não fez. Na Europa medieval, a peste matou, significaria dizer, se fosse hoje, que de 200 milhões de brasileiros teriam morrido 100 milhões de brasileiros. Então o estrago da peste foi muito maior do que do Covid, do coronavírus. Tá? Não porque a doença era mais mortífera, não é esse o problema, mas não existia ciência, não existia medicina, não existia basicamente nada. Tá? Então a doença vagava livre, sem ninguém fazer nada contra ela, e matou aos milhões, tá bom? Isso não quer dizer que o Covid seja, as mortes do Covid sejam menos importantes, não são, que são situações diferentes, tá? Do Covid a gente tinha tudo para lutar contra ele. Desses 500 mil mortos, mais de 500 mil mortos, uma grandíssima parte poderia ter sido vacinada, poderia estar aqui hoje com a gente vivendo numa boa. Tá? Não está por incompetência daqueles que tinham a obrigação de zelar pela vida das pessoas. Tá bom? Na Idade Média não tinham essas pessoas, não tinha ciência, não tinha medicina. E aí a doença fez a festa. Tá? Então essa é uma das coisas, a peste. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra, falaremos detalhadamente dela, entre Inglaterra e França. Essa a gente vai falar no dia lá, tá? Fica mais fácil. E as revoluções camponesas são quando o povo, quando os servos vão se encher o saco da exploração e vão para o pau, vão para a luta. Tá? Também faremos uma aula sobre isso na semana que vem. Primeira aula da semana que vem será sobre a Guerra dos 100 Anos. Segunda aula sobre as revoltas camponesas do século XIV. Então esses 3 fatores, a peste, a Guerra dos 100 Anos e as revoltas camponesas, vão auxiliar que o sistema feudal, que esse sistema da Idade Média, perca força e possibilite que a burguesia haja para transformá-lo. Tá bom? Então falaremos disso a partir da semana que vem. Hoje vamos nos concentrar na peste. Tá bom? O que é a peste? Na Europa medieval eles chamavam de a peste negra, ou só de a peste. Hoje nós sabemos que na realidade é uma doença, hoje praticamente extinta, embora você tenha um caso aqui e acolá que de repente apareça no mundo, que é a peste bubônica, tá? Eu não sei se eu vou colocar imagens, não estou pensando, mas é uma doença que vai causar febre, vai causar infecções, vão sair bolhas na pessoa, que são os bulbos de pus. Uma doença que hoje se combate com antibiótico, com remédios, mas na época nada disso existia. Essa doença chega na Europa
com ratos. Essa doença é uma doença que vem da pulga, de um tipo específico de pulga que pica ratos. Ela vive principalmente em animais e principalmente em ratos. É uma doença originária do Oriente Médio, mas que chega à Europa através do comércio. É um comércio, os navios que vão de um lugar, de um porto a outro, comprando produtos, vendendo, fazendo o comércio da época, que é o comércio via mar, né? Nesses navios eles estão infestados de ratos, e esses ratos vão chegar até a Europa dessa forma, e aí vão picar as pessoas, e essa doença vai se espalhar, porque ela vai ser transmitida de pessoa para pessoa, se espalhar pela maioria da população da Europa, e vai causar. Naquela época você não tinha registros precisos de nascimento, de óbito, nada disso. Então você tem dados estimados que metade da população europeia morreu. Tá? Então de cada 10 habitantes, 5 morrem. Então dos milhões de habitantes que tinha na Europa, de repente essa população cai pela metade. É uma doença que matou jovens, mulheres, homens, idosos, de todas as classes sociais. Morreram, e era uma morte rápida, dolorosa, causou assombro em toda a região, toda a Europa. Eles entraram em pânico total. Enquanto isso está acontecendo na Europa, ainda tem gente lutando as cruzadas, gente lutando contra os muçulmanos na Península Ibérica. Então foi assim um caos total nesse período, que atrapalhou demais o crescimento da Idade Média, atrapalhou demais a produção de alimentos, que atrapalhou demais o lucro da nobreza, do clero. Então a peste ela trouxe assim, problemas por todos os lados. Não bastasse a enormidade de mortos, afetou todas as áreas da vida. Daqueles que sobreviveram, passaram por períodos terríveis de fome, de miséria e tudo mais. Tá? Essa fome, essa situação toda, abriu espaço para que pessoas utilizassem da situação para ganhar poder. Tá? Então, membros da igreja ou outras pessoas passaram a vender remédios milagrosos que não tinham efeito nenhum, dizer que aquilo era obra do demônio. Houve assim a Santa Inquisição ganhou força, porque eles achavam que era o demônio agindo na terra, então eles precisavam encontrar as pessoas que estavam possuídas, caçar as bruxas. Então foi um período que trouxe assim, uma desgraceira total, tá? Em mortos, a ação das pessoas perante aquilo que elas não conheciam, não tem ciência, ninguém sabe o que está acontecendo, por que está morrendo. Aí tem um que diz que é uma doença, outro diz que aquilo é obra do demônio, outro diz que aquela doença é causada por bruxas, e aí as pessoas vão devagar, vão viajar. Se em 2021 já tem gente viajando com o Covid, já tem gente falando bobagem de tudo que é tipo sobre o Covid, imagina quase 1000 anos atrás, o pessoal que não tem estudo, que não tem educação, que não tem cultura, de repente começa a morrer pessoas, surgirem bolhas. Vão surgir as teorias mais absurdas possíveis, os tratamentos mais absurdos. Ninguém sabia o que fazer com os corpos, as pessoas caíam mortas e ficavam pela rua, eram recolhidas e incineradas, eram queimados os corpos. Então foi um período terrível na Europa medieval, que transformou a Europa medieval, que foi a peste, que levou metade da população, essas pessoas morreram, deixou a Europa sem gente para trabalhar, sem gente para lutar, diminuiu a quantidade, com menos pessoas trabalhando se produz menos comida, vem a fome, vem a miséria. Então a peste ela trouxe assim, transformou a Europa para pior, uma epidemia que deu espaço para o surgimento de tudo que é maluquice, de ideia doida que as pessoas davam, de onde aquela doença tinha vindo, o que ela era e tudo mais. Então é um período bem triste. Eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês, estou colocando durante toda essa explicação, só para vocês terem uma ideia do que era. Tá? Você não tem fotos da época, tá, gente? Naquela época não existia máquina fotográfica, mas é só para vocês entenderem o papel, a grandiosidade dessa epidemia naquele período, no período medieval, tá? E entender que não é a primeira vez que a gente está vivendo a pandemia do Covid,
E muita gente tem falado, é a primeira vez, que isso não é a primeira vez, gente. As epidemias aconteceram no planeta várias vezes. A do Covid é terrível, é mortal, principalmente por ser no momento onde nós dominamos a tecnologia, onde temos ciência, e as pessoas estão lutando contra a ciência. Mas o mundo já passou por isso. As populações indígenas americanas, quando os europeus conquistaram a América, esses europeus vieram da Europa para cá, encontraram os índios. Muitos desses europeus tinham gripe, o influenza, que é o vírus da gripe comum, da gripe normal, que para os europeus era uma gripe, como eu hoje, eu pego uma gripe, com o nariz ruim, tudo. Aliás, eu estou com o nariz ruim, meu nariz, embora grande, não funciona, nunca funcionou muito bem. Mas os índios nunca tinham tido gripe, eles não conheciam gripe. Então, quando teve o contato dos portugueses com os índios, essa doença, esse vírus se espalhou entre os índios e morreram aos milhões. A população indígena, os que não morreram mortos pelos europeus, a grande maioria morreu de gripe, porque eles não tinham um anticorpo, não existia ciência, não existia remédio, e aí morreram. A epidemia aconteceu várias vezes, na Idade Média, na época dos descobrimentos, e temos uma agora. A diferença dessa para as outras é que pela primeira vez nós temos capacidade de lutar contra o vírus. Pela primeira vez nós temos capacidade de criar algo rapidamente para evitar a ação do vírus. Mas infelizmente talvez a gente não tenha ainda, não estou falando de todos, mas pessoas, principalmente pessoas que deveriam agir, não têm capacidade mental de entender esse momento, de entender qual é o papel da ciência, o que deveria ser feito. Mas isso não foi a primeira vez que aconteceu na história, aconteceu diversas outras vezes, e a peste negra, ou a peste que aconteceu na Europa medieval, é um grande exemplo disso. Milhões e milhões de mortos que destruíram toda a capacidade de produção da Europa naquele momento da Idade Média, e começaram a abrir o buraco aonde a Idade Média seria enterrada. Tá bom? Até a próxima aula, até semana que vem. Bom fim de semana. Fui!